Agora o nosso Lorival Santana, o nosso analista de internacional. Lorival Santana, Israel já havia rebaixado a relação com o Brasil ao retirar a indicação para embaixador do país, né? Como fica agora? Boa noite, obrigado pela presença aqui no Arena. Boa noite. De fato, é uma relação que está sendo tensionada por posições ideológicas e erros cometidos, erros diplomáticos cometidos dos dois lados. Esse ministro Israel Katz, ele agora é ministro da Defesa, mas ele era o ministro das Relações Exteriores quando submeteu pessoalmente o então embaixador brasileiro Frederico Mayer àquele constrangimento lá no Museu do Holocausto, como que dando uma aula de história ao embaixador, que então voltou depois voltou para o Brasil. Israel e, sobretudo, esse atual governo desenvolveu uma sensibilidade especial que, na verdade, é uma tentativa de se blindar de críticas. Ele acusa de antissemitismo qualquer um que o critique, mesmo que a pessoa ou o país tenha credenciais e um histórico de defesa dos direitos dos judeus, como é o caso do Reino Unido, da França, da Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, obviamente, pós-nazismo, que são países que se comprometeram muito com a causa de Israel e hoje, ao criticar Israel, recebem esse tipo de condenação, de rótulo de antissemitismo. É preciso separar o que é uma crítica a um governo com uma atitude racista, porque senão nós não poderemos criticar nenhum governo da África, por exemplo, ou da Ásia, seremos acusados de racismo. Então, isso não é razoável. Por outro lado, o governo Lula também enviou o Geraldo Alckmin, vice-presidente, para a posse do presidente do Irã no ano passado. Não que isso infrinja alguma regra diplomática, mas o Irã é um país que notadamente patrocina o terrorismo, né? Patrocina grupos como o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina que cometem atos terroristas. Então, isso realmente foi algo que chamou a atenção. O Alckmin era o único representante de uma democracia naquela posse, estava ao lado de chefes de grupos terroristas e grupos guerrilheiros como Houthis, Hezbollah e o próprio Hamas, cujo líder, aliás, foi morto por Israel horas depois dessa cerimônia de posse. O presidente Lula também cometeu um certo exagero quando disse que o governo israelense estava agindo da mesma forma como Hitler agiu. Esse tipo de comparação sempre acaba ferindo suscetibilidades e é também um exagero, uma extrapolação histórica que é indevida. Mas falar que o presidente Lula é antissemita, eu nunca vi nenhum tipo de situação em que o presidente Lula demonstrasse um racismo contra os judeus. Ele já visitou Israel e acho que nesse ponto também o ministro da Defesa está cometendo um exagero. Ele é bastante radical, esse Israel Katz, esse ministro da Defesa, faz parte do grupo de ultranacionalistas do gabinete israelense, que é responsável por essa campanha militar contra a faixa de Gaza, que já deixou mais de 60 mil mortos, quase todos civis, muitas mulheres, muitas crianças. É responsável também por essa política de impor a fome proposital contra os palestinos, de bombardeios a hospitais, de assassinatos de jornalistas, enfim, e toda essa política de limpeza étnica que o governo israelense atual está conduzindo tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. Então, como eu digo, existem erros aí de ambas as partes. Lorival Santana, muito obrigado pela presença aqui no Arena, viu? Até a próxima.